Boa noite, meus queridos irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus, amém? Estão conseguindo me entender bem? Ótimo. É uma alegria e uma responsabilidade muito grande compartilhar a palavra de Deus com os amados nessa conferência, onde o pastor Tiago Abdala, como já foi dito, e eu iremos abordar o grande tema koinonia, a comunhão como expressão da vida cristã. Está bem aqui, se eu não estiver enganado, na tela. E hoje, nessa primeira sessão, eu gostaria que nós refletíssemos um pouco sobre a causa primária do porquê eu e você, nós, seres humanos, podemos ter comunhão, ou melhor, necessitamos de comunhão, necessitamos de koinonia. E eu queria fazer um parêntese nesse início da nossa primeira palestra aqui. Primeiro, é que hoje vai parecer muito mais uma palestra do que uma pregação, porque nós vamos, digamos assim, estabelecer um princípio bíblico teológico, e aí quando for nas minhas próximas duas palestras, que serão no sábado à noite, a gente vai aplicar muito mais essa realidade ao nosso contexto atual, o contexto da igreja, o meu e o seu contexto, tá certo? Não quer dizer que não vai ter aplicação aqui, terá, mas hoje vai ter muito mais uma cara de palestra. Eu quero que você preste atenção, que é um tema, quando nós falamos sobre Trindade, é um assunto bastante complexo, mas que nós devemos nos debruçar, porque isso está na palavra de Deus. Dito isso, note que a questão que nós vamos tratar hoje é um pouco mais abrangente do que apenas a comunhão dentro da igreja, da comunhão dos irmãos. É claro que nós precisamos ter comunhão na igreja, mas por que? A pergunta que eu quero responder nesta noite é por que eu e você, como seres humanos, precisamos viver em comunidade ou precisamos ter comunhão. Os seres humanos, de forma geral, se reúnem em comunidade, desde as mais pequenas, como a família. Todo mundo, salvo algumas exceções, tem uma família. Então, todo mundo já vive. O ser humano é um ser humano gregário. Ele gosta de viver agregado, em comunhão. As famílias são exemplos disso. Associações, comunidades, tribos, cidades são formas como os seres humanos se reúnem em sociedade para comunhão. Isso é um princípio geral. Agora, para tentar responder por que nós somos assim, eu queria que nós refletíssemos um pouco nesta noite sobre a nossa origem. É na nossa origem que nós vamos encontrar a razão pela qual os seres humanos são seres sociais. Eu vou ilustrar isso aqui. Muitas vezes, podemos afirmar a qualidade ou a especialidade ou as características de algo apenas observando a sua procedência, de onde vem. Vou exemplificar para ficar bem claro isso daqui. Imagine uma Ferrari. Quem tem uma Ferrari aqui, levanta a mão. Ninguém. Olha, o pastor Dilei levantou ali. Ninguém tem uma Ferrari, mas eu e você não precisamos ter uma Ferrari para que nós saibamos que os veículos que saem desta fabricante são marcados por qualidade, beleza, potência, luxuosidade e etc. Como nós sabemos disso se nós não temos uma Ferrari? Porque nós conhecemos a procedência, quem fabrica, de onde ela veio. A mesma coisa é com a famosa, aqui também, eu acredito que ninguém tenha aqui, a famosa bolsa da marca Louis Vuitton. Muitas mulheres desejam ter uma bolsa dessa sem mesmo nunca ter tido contato com uma. Por quê? Porque sabem que elas são marcadas pelas qualidades da onde ela procede, da marca que produz ela. São produtos feitos artesanalmente, têm garantia vitalícia e a qualidade da matéria-prima é excelente. Existem exemplos negativos também. Eu não sei se mudou algo mais recentemente, mas quando eu era mais jovem, um produto que era de origem paraguaia, você sabia que era vagabundo. Não presta. Ah, isso é do Paraguai.
Você avaliava a procedência, da onde ele vinha, e você definia, ou pelo menos criava uma expectativa contra a qualidade. Eram produtos conhecidos por serem baratos, porém de péssima qualidade. Com as pessoas não é diferente. Vamos considerar esse princípio com outras ilustrações. Por exemplo, o país de onde nós viemos influencia diretamente no nosso comportamento. Os japoneses, tiveram muitos aqui recentemente na COP, os japoneses são conhecidos por serem sérios, por extrema seriedade. Os ingleses, porque os que procedem da Inglaterra, são conhecidos por serem pontuais. Chegam sempre no horário. Já os brasileiros, via de regra, infelizmente, são conhecidos por levar tudo na brincadeira. Outro exemplo são as famílias. Vocês já perceberam que muitos dos nossos comportamentos são extraídos da família da qual viemos? As famílias têm um jeito próprio de cozinhar, têm uma forma própria de arrumar a casa, têm às vezes até um linguajar que só é compartilhado naquela família. Você fala de uma forma com seus familiares. Tanto que quando você visita alguém, uma família conhecida, você está ali naquela casa e com o tempo você vai notando diferenças. Não, lá em casa isso não é assim. Lá em casa isso é diferente. Aqui, com todas essas ilustrações, eu quis apenas apontar como que a procedência das coisas, dos objetos, das pessoas, revelam um pouco do caráter dessas coisas. Esse é o ponto. Usando essa mesma lógica, podemos dizer que a condição social dos seres humanos aponta para a nossa procedência também, para a nossa origem. E para refletirmos um pouco mais sobre isso, é importante olharmos para o que a Bíblia diz sobre a nossa criação. E para isso eu queria que você abrisse a palavra do Senhor. Finalmente, em Gênesis, vamos ler o capítulo 1, verso 1, depois o verso 26, a parte A, e depois o verso 27. Então você já fica aí em Gênesis, que a gente vai passar por esses textos. Gênesis 1:1, Gênesis 1:26, parte A, e Gênesis 1:27. Eu vou ler esses textos e depois nós vamos refletir um pouco nele, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: no princípio Deus criou os céus e a terra. 26a. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O livro de Gênesis, no qual estão essas passagens, foi escrito por volta do ano de 1440 a.C., em um tempo em que o povo de Israel estava há 400 anos escravizado no Egito, sendo submetido este povo por 4 séculos a uma massacrante lavagem cerebral politeísta. Era ensinado para o povo de Israel preso no Egito todo o paganismo egípcio. E Moisés, então, quando escreve o Pentateuco e o livro de Gênesis, foi muito mais do que um autor. Ele sintetizou várias outras tradições orais e talvez escritas, que remontavam ao período dos patriarcas a partir do Pentateuco. E, a partir do Pentateuco, o povo de Israel passou a ter uma perspectiva sobre o surgimento do universo e da própria nação. Essa revelação, o livro de Gênesis, do Espírito Santo de Deus para Moisés, foi imprescindível naquele momento crítico, em que o povo de Israel teria um confronto direto com a nação mais pagã, idólatra e imoral do Oriente Antigo, justamente o Egito. Por isso, em Gênesis 1 e 2, Moisés nos conta como todas as coisas se originaram do nada e pela palavra do único e verdadeiro Deus. Lembrem,
aquelas pessoas que estavam 400 anos no Egito, eles foram bombardeados com a cosmogonia, com a visão de mundo e de religiosidade dos egípcios. Então, o Senhor revela a Moisés a verdade para que o povo de Israel, quando fosse libertado do Egito, depois que saísse do Egito, não ficasse mais influenciado por aquelas ideias idólatras e então adorasse o verdadeiro Deus, conhecesse a própria criação, a criação do universo e todas as coisas. No capítulo 1, então, Moisés é narrado para isso o dia a dia da criação do mundo, culminando com seu ápice no verso 6, quando é criada a humanidade, bem como definida algumas de suas atribuições. Nós vamos ver isso aqui mais na frente. No capítulo 2, o autor de Gênesis, o autor coloca uma lupa e nos mostra como se concretizou a formação do homem e da mulher, e ainda destaca a origem da instituição do casamento. Hoje, eu e você vamos ver, à luz da palavra de Deus, como o fato de termos sido criados por um Deus trino nos faz seres sociais, comunitários. E para isso vamos considerar alguns pontos. O primeiro que eu queria destacar nesta noite, eu chamei de Deus, 2 pontos, a origem da comunhão. Está no verso 1 do Gênesis, que eu vou ler novamente, e no verso 26, na parte A, que também eu vou ler novamente. Diz assim a palavra do Senhor: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E então disse: façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. A primeira verdade que eu e você podemos destacar deste texto é que Moisés não se esforça nem um pouco para provar a existência de Deus. Isso é pressuposto. Ele já parte do princípio que Deus existe, como ele mesmo diz: no princípio, Deus. Isso porque, para o autor bíblico e seus destinatários, a existência de Deus é uma verdade absoluta para além de qualquer dúvida. Assim como também Moisés pressupõe a existência de apenas um Deus, só nesse verso 1. Além de pressupor que existe Deus, ele pressupõe também que a existência de um único Deus. Veja que ele não diz: no princípio, um Deus criou os céus e a terra. Ele não diz isso. Ele diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Com isso, meu querido, minha querida, aprendemos que o objetivo da revelação de Deus, da sua palavra, tem por foco principal não provar a existência de Deus, mas qualificar o conhecimento do leitor quanto a quem é Deus. A palavra de Deus não é para provar que Deus existe. Ela pressupõe que Deus existe. A palavra de Deus é para que eu e você conhecemos quem é Deus. Essa é a ideia só deste pequeno versículo, Gênesis 1:1. Deus, a quem a palavra nos ensina, sobre quem a palavra nos ensina, é o verdadeiro Criador e devemos buscar conhecer mais o nosso Criador e a sua vontade. Isso é lógico, porque sabemos que possuir conhecimento de Deus possuir conhecimento de Deus é plenamente possível por meio da revelação de Deus nas coisas criadas. Nós acabamos de cantar aqui, é a primeira vez que eu escutei essa música na minha vida, mas nós acabamos de cantar aqui, olhamos a natureza, olhamos isso, olhamos aquilo, então reconhecemos a nossa condição diante de Deus. Nós estamos falando nisso sobre revelação geral. Saber que Deus existe, por que Moisés pode pressupor isso? Porque saber que Deus existe, basta você olhar para a natureza. Basta você olhar as coisas criadas. Salmo 119 diz que os céus proclamam a tua glória e o firmamento anunciam as obras das tuas mãos. Então, Moisés não está com o objetivo de ensinar que Deus existe, mas de nos fazer conhecer mais o nosso Deus. Porque saber que Deus existe é possível apenas pela revelação geral. Apenas pelo que nós vemos na natureza, como inclusive Paulo ensina
em Romanos capítulo 1, versos 18 a 20. Acompanhe na sua Bíblia. Eu sempre digo lá na igreja, tem uns jovens aqui lá da igreja, eu sempre digo que você tem que ler a sua Bíblia enquanto eu estiver pregando. Sabe por quê? Porque eu posso querer enganar você. E aí, para eu não enganar você, você olha a sua Bíblia. Tá certo? Então vamos lá. Romanos 1, verso 18 a 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Agora, o 19 nos interessa um pouco mais aqui. Pois o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Como Deus manifestou isso? Está no verso 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido claramente vistos, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que Paulo está nos ensinando? Que conhecer a existência de Deus, saber que existe um Deus que é poderoso e que controla todas as coisas, é possível apenas pela observação da natureza. Isso que Paulo está dizendo reflete diretamente o que Moisés disse que esse Deus, que havia no princípio, que era o único Deus, fez. Moisés, volta para Gênesis 1:1, Moisés diz que Deus criou os céus e a terra. E é interessante você considerar esse texto, que a nossa noção quanto ao que Moisés quis dizer nesse texto é bastante limitada. Porque hoje, eu e você temos uma noção da criação muito maior do que o homem possuía no tempo de Moisés. Hoje, a astrologia se desenvolveu muito e nós sabemos que existe um universo, sabemos que o universo é de tamanho incalculável, que existem galáxias e planetas, etc. No tempo de Moisés não havia isso. No tempo de Moisés, o entendimento do homem, quando ele diz Deus criou os céus e a terra, era tudo. Moisés queria dizer, em outras palavras, que Deus criou tudo, porque o que ele enxergava era o céu sobre a cabeça dele, e o que ele enxergava era a terra na qual ele andava. Então, quando Moisés diz que Deus criou os céus e a terra, na verdade, ele está dizendo que Deus criou tudo. Se o livro de Gênesis fosse revelado para um homem em nosso contexto, essa frase muito provavelmente seria assim: no princípio, Deus criou todo o universo. Porém, para mim, o mais impressionante não é o fato de Deus ter criado todo esse universo, mas o fato de que, em meio a toda essa criação maravilhosa, Ele nos criou, nós, seres humanos, segundo a sua imagem e semelhança. Essa expressão, imagem e semelhança, tem sido historicamente entendido como uma... Vou falar uma palavra difícil, mas depois eu vou explicar. Como uma endíades. Que diacho é isso, pastor? Endíades. Nada mais é do que uma estrutura gramatical em que duas palavras comunicam um significado único. Eu vou exemplificar e vai ficar bem claro. Por exemplo, essa pessoa, ela leva tudo a ferro e fogo. Ou seja, ela leva tudo muito a sério. São duas palavras expressando apenas um significado, que a pessoa leva tudo muito a sério. Quando o autor bíblico diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ele não está ensinando que nós fomos criados conforme a imagem de Deus, porque Deus nem tem imagem invisível, e a semelhança de Deus. Não, eles estão usando essa técnica gramatical em que eles juntam duas palavras para explicar apenas um conceito de que nós somos feitos parecidos em algumas características com Deus. O homem que Deus criou aponta para a existência do Deus que o criou por meio dos traços de semelhança que há entre o Deus Criador e o homem criatura. Logo, Deus é o padrão. Isso aqui é muito importante para que você entenda todo o resto da conferência aqui.
Deus é o padrão de quem o homem herdou as suas características. O fato de eu e você podermos pensar de forma complexa, nós herdamos de Deus. O fato de eu e você termos valores morais, nós herdamos de Deus. Animais não têm valores morais. Pensa uma manada de qualquer bicho que seja lá. Morre um bicho, eles vão-se embora, deixa o bicho lá. Fica doente, fica para trás. Quebrou a perna, ninguém vai, não, vamos socorrer, vamos levar para o hospital. Não. Os animais deixam. Os seres humanos são diferentes. Por quê? Porque nós, a semelhança de Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, temos padrões morais, porque Deus é a moralidade por excelência. É sobre justamente uma dessas características de Deus que são refletidas em nós, que nós vamos conversar um pouco a partir de agora. Para entendermos em que nós refletimos Deus, no entanto, para entendermos em que nós refletimos Deus, precisamos, antes de tudo, compreender um pouco mais sobre o Deus a quem nós refletimos. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Isso aqui nós vamos ver um pouco nas próximas 2 mensagens que eu pretendo trazer amanhã à noite. Mas hoje eu queria que nós partíssemos do ponto de partida de Deus. Então agora nós vamos conversar um pouco sobre Deus, e aqui que vai ficar mais parecido com palestra, nós vamos conversar um pouco mais sobre o nosso Deus, para que então depois nós venhamos desta compreensão entender o que isso afeta eu e você. Correto? Vamos lá? Então tá, vamos falar um pouco sobre o nosso Deus, que ele não é um Deus simples, ele é um Deus trino. Aqui, eu e você precisamos de muita humildade. Isso porque a doutrina da Trindade, ou da Santíssima Trindade, é uma das mais misteriosas e difíceis da Escritura. Jamais eu e você conseguiremos compreendê-la plenamente. Por isso, como nós sempre dizemos lá na classe de EBD, quando damos essa aula, já dei algumas vezes lá, eu vou repetir aqui: tire a sandália dos teus pés, pois o terreno que vamos pisar agora é terra santa. Então, quando nós vamos nos aproximar das Escrituras Sagradas para enxergar sobre o nosso Deus Trino, é preciso que nós sejamos humildes e reverentes, confiando sempre na palavra do Senhor. Alguém já disse, talvez, muito provavelmente, Agostinho de Hipona, que se você tentar explicar a Trindade, você perde a cabeça, mas se você negá-la, você perde a alma. Compreender na totalidade o Deus Trino é impossível para uma mente limitada humana. O infinito Deus não pode ser contido no finito da mente humana. Ainda assim, é possível obter conhecimento verdadeiro sobre a Trindade por meio da palavra de Deus. Não porque nós adquirimos esse conhecimento, mas porque Deus revelou a nós. Lembra que eu falei mais cedo que Moisés nos escreveu o Pentateuco, toda a palavra de Deus foi escrita com esse objetivo, e com Moisés não foi diferente, para que eu e você, para que os destinatários deste livro pudessem compreender um pouco mais de Deus, e é esse livro que fala que o nosso Deus é trino. O que significa trino? Significa que nós temos um Deus que é plural, único, e que dentro das pessoas da Trindade há igualdade no ser, igualdade ontológica dentro do ser. E nós vamos ver essas 3 características do nosso Deus trino. Primeiro, o nosso Deus trino, ele é marcado pela pluralidade. A palavra trindade não se encontra na Bíblia, mas a ideia é amplamente ensinada em muitos trechos. Trindade significa triunidade, ou 3 em unidade. E essa terminologia, essa expressão trindade, foi alcunhada, foi dita pela primeira vez por um homem chamado Tertuliano de Cartago, no ano 150 depois de Cristo, aproximadamente, de 150 a 200 depois de Cristo. E por que o nosso Deus é um Deus plural e triuno? Porque Deus
é três pessoas em natureza. Existe apenas um quê, uma essência em Deus, e há três quens, três pessoas. Eu vou repetir que isso aqui, Trindade é complicado. Existe apenas um quê, um Deus em essência, mas três quens, três pessoas dentro deste Deus. Desde Gênesis, nós já temos indicação, desde o livro de Gênesis, nós já temos indicação dessa pluralidade. O texto que nós lemos, por exemplo, Gênesis 1, 26a, diz: então disse Deus, olha como ele usa o plural, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Existe muita discussão na doutrina se esse façamos já é uma referência direta à existência da Trindade. Alguns negam, eu não consigo negar, porque é claro que somente esse texto não seria o suficiente para nós entendermos que temos um Deus trino. Mas esse texto, somado com a totalidade do ensino bíblico, pode claramente nos apontar para essa realidade do Deus trino. Por isso, eu considero que nesse verso 26a de Gênesis 1, já temos uma referência a essa pluralidade dentro de Deus. Por isso que o texto diz, não vou fazer, ou faz, que apareça um homem e tal, não, diz assim, nós façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Você vai ver outras referências disso em Gênesis 3:22, Gênesis 11:7, anote aí que você pode ler depois, na sua Bíblia. Já vimos então que o nosso Deus, ele é plural, trindade, três pessoas e uma essência. Agora, nós vamos ver também que o nosso Deus é uno, ele é marcado pela unidade. Ao mesmo tempo que a Bíblia revela a pluralidade, revela que existe apenas um Deus, Jeová, Yahvé, o único Deus. Inclusive, este é o primeiro mandamento. Êxodo 22:3, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Deuteronômio 6:4, o famoso Shema, é o texto clássico que é repetido pelos judeus até hoje nas suas reuniões. Diz o seguinte, texto clássico, Deuteronômio 6:4, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Efésios 4, versos 5 e 6, para não dizer que é um ensino apenas do Antigo Testamento. Efésios 4, versos 5 e 6 diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A verdade bíblica de que existe três pessoas na divindade não é politeísmo, a existência de mais de um Deus, nem mesmo uma idolatria. Não, é o ensino bíblico que é difícil para nós compreendermos, mas temos que aceitar pela fé de que o nosso Deus é formado por três pessoas, mas ele é apenas um único e verdadeiro Deus. E quem são as pessoas? Quem são esses quens que formam a Trindade? Cada membro individual da Trindade é uma pessoa, pois cada um tem todos os elementos ou faculdades básicas da personalidade. Porque nós dizemos que as pessoas da Trindade são pessoas, porque eles possuem características de personalidade, como intelecto, sentimento e vontade. Todos três, sem exceção. O Pai, Deus Pai, primeira pessoa da Trindade, ele tem o poder do intelecto para saber. Mateus capítulo 6, verso 32. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Ou seja, ele tem intelecto, inteligência, conhecimento. E ele também tem emoções. Deus Pai tem emoções. Está lá em Juízes capítulo 2, verso 18. Sempre que o Senhor lhes levantava o juiz, ele estava com o juiz e os salvava da mão dos seus inimigos enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha
misericórdia por causa dos gemidos dele diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Deus Pai tem emoção, tem sentimento, ele é misericordioso, dentre outras coisas. E ele tem vontade. Isso aqui ninguém nega, ele tem vontade. Mateus 11, versículos 25 e 26. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Então, Deus Pai tem intelecto, emoção, sentimento e vontade. Com o Filho não é diferente. Com o Filho não é diferente. João 2,25, Evangelho de João 2,25, diz assim, referindo-se a Jesus: não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Jesus tem sentimento. Nós sabemos do texto lá de Lázaro, quando Lázaro morreu e Jesus chegou e viu aquela situação, como o pecado tinha afetado a condição humana. O texto diz lá em João, capítulo 11, verso 35, que não é o menor texto da Bíblia, mas é o menor do Novo Testamento, diz assim: Jesus chorou. João 11, 35. Então, ele sabia o que os homens pensavam, ele tinha intelecto, ele tinha sentimento, ele ficou triste pela condição do pecado no mundo, e ele também tem vontade, a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus. Como nós lemos em João 6,38, diz assim: pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. A vontade de Jesus era fazer a vontade do Pai. É muito difícil, e ainda mais no nosso contexto, alguém negar a pessoalidade do Espírito de Deus, Pai, e de Jesus Cristo. É meio que a igreja aceita isso com tranquilidade. Mas, infelizmente, muitas pessoas que se dizem cristãs têm dificuldade para entender a pessoalidade do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Nós podemos ter a tendência errada, equivocada, de pensar no Espírito Santo como um espírito, como um negócio meio, uma energia, um poder, um negócio assim. E o ensino da Escritura quanto ao Espírito Santo revela que ele possui as mesmas características de pessoalidade que Deus Pai e que Jesus Cristo, Deus Filho. Ele também tem intelecto. O Espírito Santo, ele pensa, ele tem intelecto. João 14, 26. Evangelho de João 14, 26. Diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. João 14, 26. Eu vi que tem algumas pessoas virando as páginas, eu vou tentar ser um pouco mais lento. João 14, 26. Aqui nós vemos o intelecto do Espírito Santo, porque ele vai ensinar e ainda fazer lembrar todas as coisas que Jesus ensinara. O Espírito Santo também tem sentimento. Efésios capítulo 4, verso 30. Efésios capítulo 4, verso 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo pode ser entristecido, ele pode, à semelhança de Jesus, como nós vimos, sentir tristeza. E ele também tem vontade. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: todas essas coisas... Vou esperar. Pronto, agora.
1 Coríntios capítulo 12, verso 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um, como quer. Ou seja, ele tem a semelhança de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo tem intelecto, sentimento e vontade. Esse texto está falando da distribuição dos dons para a igreja. O Espírito Santo distribui a cada um individualmente conforme ele quer, conforme ele deseja. Então, nós vemos que aprendemos até aqui que temos um Deus trino, que existem 3 pessoas, só que é apenas um Deus, e que todas as pessoas da divindade são marcadas pela pessoalidade, são pessoas, têm personalidade, intelecto, sentimento e vontade. Agora nós vamos ver que as 3 pessoas são marcadas pela divindade. O ensino da palavra de Deus é que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo são marcados por serem Deus. O Pai é Deus. Gálatas 1:1. Tem vários textos, eu vou citando apenas um de cada, mas eu tenho uma relação imensa aqui. O Pai é Deus. Gálatas 1:1. Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. O Filho é Deus. João, esse texto bastante conhecido, João capítulo 1, verso 1. No princípio era aquele que é a palavra, está falando de Jesus. Ele estava com Deus e era Deus. E o Espírito Santo também é Deus. E aqui, esse aqui, o texto é um pouco maior, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Vamos ler os versos 1 a 4. Olha lá, ouça com atenção esse texto, que um detalhe faz toda a diferença aqui. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Isso aqui é do contexto da igreja primitiva, tá? A igreja de Atos. Este homem vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Qual é o objetivo aqui? Qual era o objetivo de Ananias e Safira? Eles venderam um terreno, entregaram uma parte desse valor para a igreja, mas queriam que a igreja acreditasse que eles tinham entregado tudo. Porque, se você voltar um pouco nos versículos no capítulo anterior, no final do capítulo 4, fala da generosidade de Barnabé. Então, eles queriam ter o mesmo tipo de generosidade, só que falseando. E aí, Pedro pergunta por que eles fizeram isso, por que eles permitiram que Satanás enchesse o coração deles para mentir para o Espírito Santo e guardar uma parte para ele. E aí, Pedro diz no verso 4, esse valor que vocês venderam, estou acrescentando umas palavras, esse valor que vocês venderam, esse terreno, ele não era de vocês? E depois de vendido o dinheiro que vocês conseguiram conquistar, não estava no poder de vocês, não era de vocês? O problema não foi vender, o problema foi querer mentir para a igreja. E aí, Pedro diz, o que levou vocês a fazer tal coisa, a pensar tal coisa? Aí ele sentencia, você, Ananias, não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Para quem Ananias mentiu no verso 3? Ao Espírito Santo. E para quem ele mentiu no verso 4? Para Deus. Com isso, o autor está ensinando que o Espírito Santo é Deus. Não é que ele mentiu para 2 pessoas, mas ele está revelando esta condição do Espírito Santo de Deus. Ambas as pessoas da Trindade são marcadas por vida, têm vida em si mesmo, não precisam de nada, são marcadas pela verdade, amor, santidade, eternidade, onipresença,
onisciência. Eles praticam e participaram da criação, participam da obra da redenção, realizam milagres e concedem, todas as pessoas da Trindade, concedem dons sobrenaturais para o seu povo. Só que, o que tem isso a ver com comunhão, pastor? O nosso tema é koinonia, a comunhão como expressão da vida cristã. O que isso tem a ver? Tudo que nós vemos pode ser resumido em três sentenças. Uma, há um só Deus. Duas, Deus é três pessoas. Três, cada pessoa é plenamente Deus. Dessa compreensão de que existe um único Deus que subsiste em três pessoas, decorre logicamente que essas pessoas vivem, aqui é o ponto, em perfeita comunhão eterna. Essa interação de perfeita e equilibrada e sintonizada comunhão existe no nosso Deus Trino, eternamente, desde sempre. O nosso Deus, o nosso Criador, é marcado por uma comunhão perfeita de três pessoas. Esta interação, esta forma em que as pessoas da Trindade vivem essa comunhão, esse relacionamento, ficou conhecido historicamente na doutrina da igreja como pericoreses. Outra palavra difícil, mas essa palavra nada mais é do que como é descrito essa mútua habitação das pessoas da Trindade, segundo a qual o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham plenamente a mesma essência divina, sem fusão, sem confusão. Cada pessoa subsiste de modo distinto, o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito, mas eles vivem no Deus único, em perfeita união, participando de inseparável comunhão eterna. Até o símbolo, eu achei curioso quando eu vi na camisa que vocês estão usando. É claro que nenhum símbolo humano consegue perceber na totalidade a realidade teológica da Trindade, mas o símbolo que está na camisa de vocês, que são 3 círculos concêntricos, é uma das ilustrações que aponta para a Trindade. Cada círculo desse seria um Deus e eles estariam todos conectados, vivendo em uma comunhão perfeita. Repito, nenhum símbolo expressa perfeitamente, porque se nós não conseguimos compreender perfeitamente a Trindade, quem dirá ilustrar perfeitamente. Mas esse círculo é um dos mais conhecidos e mais famosas, uma das mais famosas representações da Santíssima Trindade. Agora, saber que o nosso Deus Trino, vive em perfeita comunhão eternamente entre as pessoas da Trindade, isso tem efeitos diretos para mim e para você. É isso aqui que responde a pergunta que eu fiz no início, lá atrás. Por que nós somos seres gregários, relacionais, comunitários, feitos para viver em comunhão? Porque nós somos a imagem e semelhança do Deus Trino, que vive em perfeita comunhão. Volte para Gênesis agora, e nós vamos considerar Gênesis 1:27. Gênesis 1:27. Vou ler novamente, e este segundo ponto, eu nomeei da seguinte forma: homem, um ser relacional. Homem, ser humano, tá? 2 pontos, um ser relacional. E está lá, isso está aí em Gênesis capítulo 1, verso 27. Vou ler novamente, diz assim a palavra do Senhor: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Como consequência do que acabamos de ver, a noção de comunhão como expressão de relacionamento da natureza humana, como consequência do que acabamos de ver, a noção de comunhão
como expressão de relacionamento na natureza humana, surge como um reflexo do relacionamento trino, da Trindade, porque nós fomos criados à imagem do Deus trino. Essa condição da natureza, refletida na humanidade, já está presente desde a criação. Veja o movimento desse texto bíblico aí, Gênesis 1, 27. É muito interessante, talvez você não tenha lido esse texto dessa forma. O texto diz assim, preste atenção nos detalhes. Criou Deus o homem à sua imagem. Aí ele vai dizer, a imagem, então deu certo, porque a imagem de Deus o criou. E qual foi a imagem de Deus com a qual o homem foi criado? É o que diz a sequência do texto. Geralmente a gente não faz essa associação, mas ser criado à imagem e semelhança de Deus, ou a imagem que Deus criou em nós, é o que ele vai dizer na sequência. Ele vai dizer, homem e mulher os criou. O que o autor bíblico está revelando quanto a isso, ao dizer que a imagem de Deus é ter sido criado homem e mulher? Ele está querendo dizer justamente que não era possível criar o homem apenas, sozinho, e ele refletir totalmente a imagem de Deus. Ele precisava da mulher para que houvesse relacionamento e comunhão, e então refletisse a imagem da Trindade. Desde a criação, o ser humano reflete esse caráter social, porque ele já foi criado para ser sociável, ele foi criado para ser homem e mulher, e homem e mulher, o que o texto bíblico comanda em Gênesis? Seriam férteis, e se multiplicariam, e teriam famílias. Não foi criado apenas um homem à imagem de Deus, mas foi criado homem e mulher, os criou à imagem de Deus, porque só na pluralidade é que é possível viver a comunhão, como o Deus Trino vive a comunhão eterna na pluralidade. O próprio Deus declara isso literalmente no verso 18 do capítulo 2 de Gênesis. Olha lá. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, aqui em Gênesis 2 é uma lupa da criação. É como se o autor bíblico, não é que é depois, tá? Ele é uma lupa, como se ele estivesse explicando como foi a criação do homem, dita lá em Gênesis 1, capítulo 20, versículo 26, 27, 28. Então, aqui ele está dizendo que quando ele criou, ele já criou o homem como ser relacional. Por isso Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Logo, em um relacionamento ideal entre um homem e uma mulher, há perfeita complementariedade. De modo que nessa comunhão, os dois se completam, como diz Gênesis 2:24. Os dois se tornam uma só carne. É impossível nós não enxergarmos esses detalhes bíblicos. O Deus Trino, que são três em um, ele cria o homem e a mulher para que, em íntima comunhão, eles sejam um também. A comunhão perfeita no casamento, claro, o casamento que agrada a Deus, o casamento do homem heterossexual com a mulher heterossexual diante do casamento, dentro do casamento. Esta união, em alguma medida, espelha a natureza do nosso Deus Trino. Talvez, eu falei que o homem nunca conseguiu, é impossível para o homem exprimir a melhor ou criar uma ilustração que abranja a totalidade da Trindade, mas para Deus nada é impossível. Então, talvez, aqui é apenas uma teoria, a melhor expressão da Trindade é o casamento, em que os dois casados são espiritualmente, eles têm o mesmo valor, ambos têm o mesmo valor diante de Deus, ontologicamente, ou seja, no ser, o homem não vale mais do que a mulher, nem a mulher mais do que o homem. Eles possuem dentro do casamento o mesmo valor como as pessoas da Trindade. Eles têm papéis diferentes, o homem tem os papéis determinados por Deus, liderança, proteção, etc. E a mulher, como ajudadora idônea, tem os papéis dela também, são papéis distintos, mas no ser eles têm o mesmo valor. E os dois,
apesar de nós não enxergarmos isso com nossos olhos, assim, literalmente, mas os dois casados são uma só carne. Então, a ilustração do Senhor é muito mais poderosa do que as nossas, né? Dito isso, Deus, lembre-se que Deus, o nosso Deus, Ele pede o que faz. Deus é o modelo de relacionamento entre as pessoas da Trindade. Ali no relacionamento trino, há equilíbrio, amor, respeito, cuidado, harmonia. O tipo de comunhão que faz parte da natureza humana deve também expressar todas essas características e qualidades. No casamento é exigido isso, que um marido seja protetor da sua esposa, que sua esposa ajude seu marido, que haja harmonia, que haja equilíbrio, amor, respeito, tudo isso é exigido do casamento. Mas não apenas do casamento, essa característica de comunhão, essa característica de seres relacionais se desenvolve em todas as relações humanas. Quando nós olhamos para a igreja de Cristo, não é diferente. Nós, seguidores de Cristo, também temos que ser marcados por esse caráter comunitário. Olha o que nosso Senhor Jesus, ali na oração sacerdotal, na parte final do seu ministério, ele levanta um clamor ao Senhor e ele ora, escute bem essa oração que está lá em João capítulo 17, a partir do verso 20. João capítulo 17, a partir do verso 20. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Ou seja, ele ora pelos seus discípulos e também por aqueles que serão alcançados pela mensagem deles. Nós fomos alcançados por essa mensagem. Então ele está orando pelos crentes. E o que ele está orando? Olha aqui qual é o objetivo da oração dele. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Ou seja, Jesus está orando para que Deus nos ajude a igreja a ter comunhão, assim como Ele tem com Deus na Trindade. Continua o texto. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Porque o mundo tem que crer que nós somos a igreja do Deus vivo, que refletimos o Deus trino. Como é que o mundo vai crer? Porque ele vai olhar para a igreja, essa é a ideia de Cristo, ele vai olhar para a igreja, vai enxergar a comunhão abundante, a amizade, a harmonia, que o mundo não sabe explicar e vai dizer, isso só pode ter vindo do Criador, só pode ter vindo do Deus da igreja. Essa é a ideia. Aí o texto continua, para que eles sejam a igreja, está falando conosco, para que eles sejam um, assim como nós somos um, final do verso 22. Eu neles e tu em mim, e que eles sejam levados à plena unidade, para que, como? Para quê? Para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amastes, como igualmente me amaste. Isso aqui é belíssimo, meus irmãos, isso aqui é belíssimo. É por isso que foi precioso o tema que vocês abordaram esse ano. Comunhão, quanto maior, mais fortalecida a comunhão da igreja, mais o nome de Cristo é glorificado e mais nós refletimos para o que fomos criados, nós refletimos a imagem de Deus. É por isso que, eu vou citar em outra reflexão, mas eu sou assim, eu vou me lembrando e eu vou falando. É por isso que o Senhor Jesus diz assim, olha, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Como é que conhecerão quem são os discípulos de Deus? De Jesus. Porque vocês amarão uns aos outros. Porque vocês terão comunhão amorosa uns com os outros. Então saberão que vocês são meus discípulos. Uma igreja que quer refletir o Deus vivo, que se diz seguidora de Cristo, deve ser marcada pela comunhão. Como expressar melhor essa natureza no relacionamento com Deus? Como expressar melhor essa natureza de comunhão com relacionamento com nossos irmãos? Isso nós vamos refletir nas próximas mensagens. Mas agora eu queria
destacar algumas poucas aplicações do que nós vimos hoje. Primeiro, eu e você, diante destas verdades, dessa realidade de que somos seres relacionais porque refletimos a imagem de Deus, devemos buscar ser cada vez melhores nisso. Porque Deus faz isso em perfeição, Ele é o padrão. Eu tenho que ser instrumento de comunhão, você deve ser instrumento de comunhão, porque Deus é o padrão a ser alcançado. E é um padrão elevadíssimo. É a harmonia que há entre Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, que deve ser o padrão pela qual eu e você devemos viver em harmonia, por exemplo, na igreja, na nossa família, no trabalho. Nós temos que ser, nós que somos seguidores de Cristo Jesus, que apesar da queda, todo homem nasceu para ser um ser relacional, mas na queda em pecado, o homem, ele se afastou da imagem de Deus. Essa imagem de Deus no homem, ela ficou prejudicada, ela ficou manchada pelo pecado. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, fomos purificados pelo sangue do Cordeiro e agora devemos buscar novamente, cada vez mais e mais, alcançarmos o objetivo para o qual Deus nos criou, espelharmos a imagem dele. É por isso que Paulo, lá em Romanos 8, 28, vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas o bem daqueles que amam a Deus, o texto prossegue, acho que no verso 29, é ser forjado segundo a imagem de Cristo. E a imagem de Cristo, claro, é a imagem de Deus. Então eu e você, como igreja, devemos buscar esse alvo, devemos ser agentes de comunhão, de harmonia, jamais de briga, dissensão, murmuração e etc. E aí cabe uma pergunta para mim e para você. Você tem se dedicado à comunhão ou ao isolamento? Olha, a sua natureza como ser humano, ela é de comunhão. A sua natureza como seguidor de Cristo, ela é de comunhão. Agora, se você é aquela pessoa sempre isolada, que não quer se envolver com os problemas, não quer se envolver com os outros, não tem alegria, não ama no sentido bíblico, porque amar biblicamente não é você ter sentimento. Amar biblicamente é você se doar em favor do outro. Então, se você não ama para alimentar essa comunhão, você está se afastando da imagem de Deus para a qual você foi criado. Você está se afastando da imagem de Cristo para a qual todas as coisas cooperam para os que amam a Deus. Seja intencional, aconselhe seus irmãos na dificuldade, chore com os que choram, ria com os que riem, apoie nas dificuldades, cuide dos que sofrem, exorte os que estão em pecado, encoraje os que estão passando por luta. Fazendo isso, você de fato ama e exerce esse papel social de comunhão. Você se aproxima da imagem da comunhão que é no Deus Trino. Eu e você devemos ser um instrumento para tornar a comunhão da igreja amorosa. Um servindo ao outro sem pensar primeiramente em si, mas no outro. Olha, lembra quando a gente viu, Jesus é um exemplo claro do que eu estou dizendo, nós já lemos o texto aqui, ele diz, eu vim a esse mundo não para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. É esse caráter que vai nos fortalecer em comunhão. Quando eu não busco acima de tudo, em primeiro lugar, a minha vontade, mas fazer a vontade daquele que me enviou, seguindo o exemplo de Cristo. Olha esse texto, que é preciosíssimo nessa compreensão, que está em 1 João capítulo 4, versos 7 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor, de onde é que procede? Procede de Deus, vem de Deus. O amor, assim como o ser relacional, é algo que nós recebemos de Deus. Eu e você podemos amar porque Deus comunicou essa característica, essa capacidade ao ser humano. O ser humano caído ama menos, mas está manchado, mas em Cristo Jesus nós somos capacitados a amar. E aqui João está escrevendo para a igreja e ele diz, amemos uns aos outros,
Pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse aqui é um alerta seríssimo para mim e para você. Uma marca de quem procede de Deus é que ele é um instrumento em favor da coinonia, da comunhão da igreja, porque ele ama, ele se entrega, ele serve, ele é usado como instrumento para ajudar os que estão ao seu redor nas suas dificuldades. Isso é amar biblicamente. Por outro lado, aquele que não ama, quem é o que não ama biblicamente? Não é o que não tem sentimento. O que não ama é o que não se importa com o que acontece com os que estão ao seu redor. Que não está preocupado se o irmão está sofrendo, se o irmão está doente, se o irmão está com alguma dificuldade financeira. Não está preocupado com isso. Para ele isso aí tanto faz como tanto fez. Ele só quer vir aqui na igreja, louvar. Esse aí, ele está com muita dificuldade em amar. E a palavra que Deus usa para essa forma de comportamento em relação ao próximo, de não se importar, sabe qual é? Ódio. Ódio, biblicamente, ódio não é, eu quero matar fulana, não. Biblicamente não é isso. Ódio é você ver um irmão na dificuldade e não se importar com isso. É em 1 João que ele usa essa expressão, não lembro bem agora qual é o versículo. Mas isso que é o ódio. Porque o amor procede de Deus. E quem ama, conhece a Deus. Agora, se você não ama, se você não se importa com o seu irmão, pense bem na sua saúde espiritual. Porque o texto é bem claro. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Concluindo, a Santíssima Trindade é o nosso exemplo de relacionamento. Que Deus nos ajude e derrame graça, para que eu e você possamos expressar cada vez mais esta natureza social e comunitária que recebemos do Deus Trino para a honra e glória de Cristo Jesus. Em nome dele que nós pedimos. Amém.